estão começando a produzir o programa de governo. É uma campanha que está um pouco mais atrasada, teve alguns reveses, né? Dificuldade, primeiro, de conseguir um vice, depois a troca de marqueteiros, então Duda Lima entrou tem uma semana na campanha, então eles estão cuidando do programa de governo porque é isso que vai dar a tônica do programa eleitoral. Agora, o que a gente pode esperar? Muito Lulinha e o escândalo do INSS. Não à toa a escolha do vice, Alfredo Gaspar, que foi o relator da CPMI do INSS. Então, se isso não tiver no primeiro programa, com certeza estará nos outros programas do candidato. E pesquisa também já captou. Olha como é interessante a Quest de ontem, a gente estava falando sobre isso ontem ou anteontem, gente, que a corrupção é o terceiro principal assunto de preocupação do país. A gente sabe que isso já colou no presidente Lula em outras campanhas, em outras situações. Quando cola em qualquer candidato, tem dano de imagem. O próprio Flávio Bolsonaro, quando teve aquele áudio dele publicado, pedindo dinheiro ao Borcaro, sentiu isso. Portanto, esse é um ponto que ele sabe que ele pode explorar agora que tem 3 inquéritos abertos contra o filho do presidente. E a avaliação dos estrategistas da campanha é de que esse é o escândalo de corrupção que poderia pegar na campanha do presidente Lula. Então, os estrategistas da campanha do Flávio vão bater muito nesse tema. Mas não apenas, vão falar também da questão econômica, da taxa de juros que está elevada, vão falar também de como, de alguma maneira, a economia não estaria indo bem com o excesso do endividamento público, com a pouca preocupação com o ajuste fiscal. Agora, além do programa eleitoral de rádio e TV, a campanha do Flávio Bolsonaro vai fazer vídeos personalizados para o segmento evangélico. Isso é muito interessante porque o segmento evangélico é um segmento que, tradicionalmente, sempre deu mais votos para o bolsonarismo, mas o que as quests têm mostrado é que, dentro desse segmento, ainda que oscilações dentro da margem de erro, mas que Flávio Bolsonaro tem perdido o eleitor evangélico e Lula tem crescido nesse eleitor evangélico. Então, eles montaram uma coordenação de campanha só voltada para os evangélicos. A primeira reunião foi ontem em São Paulo. Boa. E eles vão gravar vídeos de acordo com cada denominação, vídeos personalizados. Perfeito. Então, por exemplo, a Assembleia de Deus, né? A saudação é a paz do Senhor. Enquanto a Igreja Vitória em Cristo, a saudação é a paz de Cristo. Então, para cada segmento, Flávio Bolsonaro vai gravar com a saudação específica para aquele segmento, para tentar segurar esse público e não perder para o presidente Lula. Vamos para Ronaldo Caiado? Vamos lá. Porque Ronaldo Caiado, o desafio... Eu conversei ontem com o Paulo Vasconcelos, que é o marqueteiro da campanha. O desafio, na avaliação dele, é apresentar Ronaldo Caiado. As pesquisas mostram que ele ainda é muito desconhecido do público fora de Goiás. Então, a campanha no rádio e na televisão, né, as propagandas eleitorais, vão começar apresentando quem é Caiado e depois mostrando os indicadores de Goiás, principalmente no que diz respeito à segurança pública, que ele e a campanha consideram que são indicadores que fazem uma presença ali junto ao eleitor, porque são bons indicadores. E, por fim, quem também estará na propaganda de rádio e TV é o candidato, o escritor Augusto Cury, do Avante. O escritor Augusto Cury, ele vai falar contra a polarização. Ele vai dizer que o Brasil não está andando porque você tem uma minoria ruidosa que está brigando entre dois lados e que a ideia agora é que ele será a pessoa que poderá fazer a diferença, já que ele vai dizer que os outros candidatos rivais de Lula são todos de um outro campo político e que ele seria o independente. Por fim, só não trouxemos aqui nem Romeu Zema, nem Renan Santos, porque eles não terão tempo de televisão. Porque o Missão é um partido novo e o Novo não atingiu a cláusula de barreira. Então, inclusive, Romeu Zema tentou um vice do Podemos para poder ingressar na propaganda de rádio e TV, mas não conseguiu. Não conseguiu. Tá certo, Pedro. Super bem desenhado, muito interessante essa abordagem. Muito bem, portas abertas aqui no Radar. Muito obrigado. Até já. Obrigada, até já, querido. E agora, 8h43, tem muito mais notícia no nosso radar para você. A Priscila Chagas chega daqui a pouco com a previsão do tempo. Hoje é um dia bastante tenso em relação às ventanias. A gente mostrou, o Rio teve vários alertas, São Paulo também teve alerta e a suspensão das aulas por causa dessa ventania. Tem mais, a Polícia Federal indiciou o ex-presidente do INSS em mais um inquérito sobre fraudes em aposentadorias e pensões. Lei Maria da Penha, gente, 20 anos depois, a violência contra a mulher continua em níveis alarmantes. Nesse ano, 2 mulheres pediram medida protetiva a cada minuto no Brasil. 20 anos de Lei Maria da Penha hoje. E você vai ver agora a tensão entre o Supremo e PF. O ministro da Justiça entrou em campo para tentar mediar essa crise com o ministro do Supremo, André Mendonça.
Bom, vamos falar então sobre essa tensão, que não é de hoje, mas teve capítulos novos. Ontem a gente mostrou um apoio dos superintendentes da PF ao delegado, ao diretor-geral da PF, o Andrei Mendonça, e ontem também teve reunião do... Perdão, Andrei Mendonça, não, Andrei Rodrigues Passos, aqui o Andrei. E ontem também, paralelamente, depois dessa nota de apoio ao Andrei, o ministro André Mendonça se reuniu com o ministro da Justiça, Wellington Silva, e também teve ali a mediação da Advocacia Geral da União. Então, todo mundo em campo para tentar apagar esse incêndio. Marina Franceschini, foi dessa vez uma reunião, não é só de discussão de crise, é meio que para falar, gente, vamos desescalar porque ninguém está ganhando. Bem-vinda. Oi, Camila, bom dia a todos. Pois é importante pontuar que o diretor da Polícia Federal não estava nessa conversa. Adivinha onde eu estou? Em frente ao Ministério da Justiça, com Hélio Marinho e Bruno Andrade, para mostrar para vocês, porque o ministro foi protagonista dessa conversa ontem, né? Uma tentativa de baixar a poeira, botar a bola no chão, porque era um assunto de bastidor, que já vinha há muito tempo, porque o ministro André Mendonça está cheio de inquérito, vamos dizer assim, de temas explosivos em ano eleitoral, né? Então, eles precisaram fazer esse freio de arrumação, essa conversa. Qual é a expectativa na leitura política? Resolveu? Ficou tudo bem, tudo acertado daqui para frente? Dificilmente é uma solução definitiva. É o começo de um diálogo, uma tentativa de aproximação. Ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, tentando fazer uma intermediação ali. Vamos lembrar um pouco o histórico? O Jorge Messias, ele foi bastante apoiado por André Mendonça. Passou um sufoco até ser derrotado lá no Senado. Mas André Mendonça fez campanha para Jorge Messias para tentar emplacá-lo como ministro do Supremo Tribunal Federal. E é justamente Jorge Messias que estava ali fazendo meio de campo, veja só, vamos conversar e tal. E aí isso gerou até um questionamento. É o papel da Advocacia Geral da União fazer esse meio de campo, intermediação, agir como bombeiro? Não seria uma interferência do Executivo? Isso acabou gerando algum questionamento. A gente vai mostrar para vocês um pouco mais aqui dessa frente do Ministério da Justiça, né, a protagonista dessa conversa. E aí o que acontece, gente? Outras pessoas do mundo político disseram, não, alguém tinha que colocar um freio de arrumação nessa história. Mas não significa que, de fato, vai ter uma solução definitiva só por conta disso, né? De baixar a poeira. E por que tanto estresse? O que aconteceu historicamente? Vamos lembrar, o ministro André Mendonça, ele se tornou relator do caso Master depois que Dias Toffoli, né, numa gestão bastante conturbada, questionada em frente a esses inquéritos, essas investigações, deixou o caso. Então o ministro André Mendonça pegou e teve uma situação em que ficou ali uma saia justa muito grande, porque o ministro André Mendonça disse, olha, o pessoal aí que está participando das investigações, os policiais, não compartilhem informações com os chefes, com o comando da Polícia Federal. Claro que o diretor